a nossa convidada para trabalhar com o tema de hoje, minha querida doutora Roseli. Bom dia, Jesus te ama. Bom dia, Henrique, bom dia a todos. Mais uma vez, com a graça de Deus, estamos aqui para desenvolver esse tema hoje. Que maravilha. E nós vamos aqui, então, sentar nessa sala de visita nossa e pedindo a proteção de São Miguel sobre todas as insídias que Satanás vem sobre nós, né? Mas vamos desenvolver um tema hoje tão importante, que eu estava lendo a primeira carta de São João, no capítulo 3, onde fala que Deus conhece todas as coisas, mais profundo da nossa consciência, onde fica alojados lá muitas culpas, né? Muita culpa. Anice, você já se sentiu culpada e sofreu por alguma culpa? Sim, Henrique, já sim. É um sentimento assim que pode até mesmo aniquilar as nossas forças, né? Nos derrubar mesmo numa situação que depois, para sair dela, precisa de muita força. Eu perguntei isso para a Anice, doutora Roseli, por duas coisas. Primeiro, queria que a senhora respondesse para nós, para mim, para todos os telespectadores, o que é culpa e mais. Existem pessoas que não reconhecem a sua própria culpa? Sim, a culpa é um sentimento profundo de dor, de pesar, não? Por algo que a pessoa fez e que depois, então, tomou consciência e veio a se arrepender. Então, a culpa, ela tem dois lados, né? Conforme a Anice falou, ela é um sentimento que nos deixa intranquilos, desassossegados, falta paz, né? Mas, por outro lado, ela também nos ajuda, se nós formos olhar de uma forma bem construtiva, bem produtiva, ela nos ajuda também a caminhar, né? Sempre de uma forma, assim, buscando... Reconstruir. Né? Buscando... Sua paz. Exatamente, buscando um aperfeiçoamento. Né? Então, ela não é só destruidora, não, ela pode ser construtora. Exatamente. Agora, existem pessoas que não conseguem reconhecer a culpa? Sim. Ela não reconhece por quê? Esse é o principal foco do programa de hoje, porque no programa passado nós falamos sobre aqueles que carregam a culpa e carregam até de uma forma extrema, que aí sim bloqueia, paralisa, né? Mas hoje nós entendemos pelas solicitações que seria interessante nós falarmos exatamente sobre as pessoas que não se sentem culpadas por nada, né? Que delegam as suas culpas, que transferem as suas culpas, né? Diante do dia a dia, do cotidiano, né? Não são capazes de assumir a sua própria responsabilidade, sua própria culpa. E existem, e são muitas. Claro, acho que a maioria. Eu queria que a senhora explicasse pelo seguinte: será que essa ação de não reconhecer a própria culpa é uma ação inconsciente ou ela pode ser também deliberada? Eu quero fazer isso. Ela pode ser as duas vias, né? As duas vias, mas principalmente consciente. Você está diante, por exemplo, de um exemplo bem clássico, né? De um tribunal e ali o réu está sendo julgado. O juiz pergunta, né? Você é culpado ou inocente? Né? Dificilmente a gente reconhece, eu sou culpado, eu admito. A maioria diz, eu sou inocente sendo culpado, né? Mas, enfim, esse é um caso, assim, bem clássico. Mas no dia a dia, as pessoas geralmente se eximem de pequenas situações para não se culpar. Por exemplo, uma criança não vai bem na escola, não vai bem na aula e, em vez de ela assumir porque ela não estudou, porque ela não fez a lição de casa devidamente e tirou nota baixa, é muito fácil falar assim, a professora foi que foi a culpada porque ela que não ensinou direito. Apagou o quadro, né? Antes de eu copiar, exatamente. Várias culpas transferidas. Então, exatamente. Os pais que não dão a educação devida para os filhos e diante de um comportamento negligente, um comportamento agressivo, né? Os filhos dizem, mas meu pai não me disse, meu pai não ensinou, minha mãe não me mostrou. Quer dizer, é uma transferência, né, de responsabilidade, de culpa por aquele ato. No relacionamento conjugal, quando eu vou atender o casal, os dois se eximem de qualquer culpa, tá? Ela é a culpada, não, ele que é o culpado. Então, esse tipo de culpa, né? Ele é bem consciente. É consciente. Mas não admitido. Exato, né? É difícil alguém que tenha, né, assim, a centralidade, o equilíbrio, dizer e assumir, não, eu fiz isso, eu gerei essa situação, eu provoquei essa situação, então eu assumo isso como minha culpa, minha responsabilidade e vou
trabalhar e vou reparar e vou fazer o possível para reparar esse erro, reparar esse dano. Doutora, será que as pessoas não admitem a sua culpa por medo, entre aspas, de um castigo que possa vir daquilo que reconhecer? Eu estou lembrando aqui da palavra de Gênesis que Deus perguntou a Adão. Você que tocou na árvore do centro do jardim? Não, foi a mulher que o Senhor me deu, que me ofereceu. Pergunta para a mulher, ela disse, não, foi a serpente. Ali já começou a transferência de culpa, ninguém assumiu o seu papel. Será que é o quê? O medo de ser punido, que hoje a gente faz isso? Provavelmente deve ter, né? No nosso inconsciente arcaico, essa programação, né? De que erramos, então merecemos a punição. E muitas vezes, na própria educação, no desenvolvimento, né, da criança, quando ela faz alguma coisa errada, os pais vão lá e repreende, né? Repreende e pune. Então, a partir daí, começa a haver, então, o que? Uma arquitetura, né, de memória, de condicionamento. Se eu fizer algo errado, eu vou ser punido. Então, é melhor eu esconder meu erro para não ser punido, né? Como defesa. E existe esse mecanismo de defesa mesmo, né? As linhas ali de psicologia, principalmente a psicanálise, né? Freud e tal, ele falava já dos mecanismos de negação e de transferência e de projeção das nossas culpas. Então, nós carregamos muitas vezes esse mecanismo de defesa como forma de se esquivar, como forma de não ser punidos. Então, é preferível a gente negar, é preferível a gente projetar e transferir as nossas culpas para alguém, né? Do que olhar para dentro de si, porque muitas vezes a projeção é não olhar para dentro de si mesmo, e ver no outro aquilo que está dentro de si. Para esconder, então, a minha ação, eu acabo transferindo para o outro que ele que provocou isso. Eu não tenho culpa disso. Sim, então assim, voltando um pouco naquela questão da infância, né? Acho que nós vivemos, acho que um momento assim bastante interessante da nossa sociedade, da nossa cultura, porque antes, da nossa geração para trás ali, né? A culpa era incentivada demais, né? Era assim uma coisa tremendamente, acho que fora mesmo do equilíbrio, né? E tudo era culpa e tudo era muito rígido e se você não fizer certo, você vai receber o castigo, Deus vai te castigar, quando morrer você vai para o inferno, né? Era assim algo muito punitivo o tempo todo e que isso gerou, muitas vezes, eu analiso, personalidades até neuróticas, até de transtornos em relação à culpa. Hoje, por outro lado, eu analiso que nós vivemos numa sociedade altamente relativista e permissiva, onde não há mais culpa, onde não há mais certo e errado, onde não há mais bom, mal. Quer dizer, há uma coisa assim... muito light, né? Sem parâmetros. Então, passamos de um extremo para outro extremo, né? Onde os pais também são permissivos, onde eles batem palmas para quando as crianças fazem as tripulias e deixa por isso mesmo e não faz uma correção. O que nós deveríamos fazer é apontar um meio, né, de educar de uma forma que pudesse mostrar o comportamento errado com o efeito e as consequências, né, e fazer a criança assumir aquilo que lhe é próprio dela mesmo poder responder diante daquilo que ela fez, né? Ou seja, teria que ter um sistema de reforçamento e de punição adequados, tá? Não tanto de um lado extremista de punição total e sem ter uma compreensão do todo e nem uma educação tão permissiva como a gente está vendo hoje, né? Eu queria chamar a sua atenção pelo seguinte, doutora Roseli, algumas pessoas podem estar atribuindo só a infância, mas nós somos adultos, já pai, mãe, avós, e estamos carregando isso. Sim. E esse sentimento de não assumir, né, a sua própria culpa, ter essa dificuldade ou esse medo, sei lá o quê, torna a pessoa escrava. Ela não é livre. Não. Porque lá dentro dela tem alguma coisa que não foi resolvida. Sim. Então, o não assumir a própria culpa é uma condição de negação de si.
tá? É uma negação de si, que isso também traz outros desdobramentos importantes para si mesmo e para a sociedade. Porque como nós podemos viver numa sociedade onde ninguém assume a sua própria responsabilidade? Né? Onde alguém possa dizer, poxa, eu transgredi essa lei, então eu preciso responder por isso. Eu avancei o sinal, eu fui multado. Poxa, eu transgredi uma lei, então eu fui multado por quê? Deliberadamente eu transgredi aquela lei. Então, nós, assim, precisamos desenvolver uma cultura, né, onde as pessoas precisam olhar para si mesmas, de ver aquilo que foi inadequado, aquilo que foi desajustado, né? E que ela transgrediu e que ela não obedeceu, de que ela, digamos assim, foi totalmente inadequada, foi totalmente errada e com a necessidade de assumir esse erro e mais, de reparar esse erro. Porque nós não podemos parar somente no assumir, mas também no reparar. Vamos voltar agora um pouquinho com a doutora Roseli Hermanice para falarmos desse tema, culpa. Você é culpada. Sabe por que eu sou assim? A culpa é sua. Isso mesmo. Então vai criando uns problemas seríssimos emocionais. Depois a gente não sabe, está cheio de distúrbio mais para frente, porque estamos assim presos, né? Eu quero chamar o VT, doutora, para a gente saber. A gente não pode estar ao vivo, mas somos as ruas, né? Para saber o que é que o povo pensa a respeito dessa palavra culpa. Vamos ao VT. O que é pecado para você? Matar. Eu acho. Pecado é tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus. Quando você faz alguma coisa de errado, que fala, nossa, eu pequei, alguma coisa, você se sente culpada? Sim, porque na mesma hora o Espírito Santo toca, né? Então a gente já pede perdão. Às vezes, antes mesmo da gente cometer, o Espírito Santo já toca e a gente já não faz. Um pouco sim, mas eu não dou muita importância, porque eu sei que quem vai pagar o preço depois sou eu sozinha mesmo. Já me senti. Mas hoje não, hoje estou mais tranquila. Eu fecho a porta do meu quarto, eu fico totalmente pensando, fico mais pensativa do que nunca. E acaba se arrependendo. Sim, algumas coisas sim. Você sempre analisa se é certo, se é errado ou não? Sim, eu sempre olho para ver o que vai acontecer depois, né? Se vai ter alguma coisa ruim lá para frente ou não. Senão você pensa e não faz. Não faça. Você chega a ensinar para eles o que é pecado, o que não é? Desde pequenininho você passou isso para eles? Com certeza, muito. Senão depois, né, na volta de Jesus, quem vai ser cobrado sou eu, né? Eu acho que tudo que eu fiz eu vou achar normal passar para ela. Porque eu acho que eu fiz tudo certo. O certo, o errado, isso pode, isso não pode. Ir bem na escola, sempre ensinar a rezar. A educação em primeiro lugar, né? Quando eu chego em casa, eu apronto alguma coisa, eles chegam em mim e falam, não, isso está totalmente errado, você tem que fazer o correto. Isso, aí eles explicam que é o correto e que não é o correto. Aí eles falavam, ó, não pode fazer isso, falavam o motivo por que não, entendeu? Aí eu fui aprendendo aos poucos. Eles me ensinavam, eles sempre falavam, não faz isso, não faz aquilo, que isso é errado, né? Mas eles sempre falavam assim pra você, isso é errado ou isso é pecado? O que eles costumavam te ensinar? Errado. Doutora Roseli, vendo Legal. essas pessoas responder, atribuíram muito ao pecado. Até que ponto a culpa ela pode se tornar um pecado mesmo dentro de nós? Acredito que se tornar um pecado... Ou toda a culpa é pecado? Não, eu penso que não. A culpa é a consequência. É a consequência. Consequência do ato, da omissão, né? De uma transgressão. Ela é consequência de algo que você errou, que você tem... A culpa vem depois. Vem depois, né? Agora, assim, eu penso que a culpa, ela é como a gente já havia abordado, né? Ela pode ser
um momento onde você tem uma verdadeira transformação da sua rota de vida, tá? Ou ela pode te paralisar, ou ela pode também, indivíduos que, assim, transfere o sentimento de culpa para o outro. Por exemplo, eu fiquei com muita raiva, com ódio daquela pessoa, porque aquela pessoa me disse aquilo, ela me maltratou, ela me magoou, ela me traiu, ela me ofendeu. Então, ela me fez se sentir assim tão mal, né? Mas, veja, aí dá duas ações, né? Primeiro, a ação do outro que agrediu. E segundo, a tua ação que ficou magoado, que ficou ressentido e que permitiu, de alguma forma, esses sentimentos entrarem dentro de você, né? Tomarem conta de você, e aí você ficar com muito ódio daquela pessoa, e aquela pessoa, para você, então, tem que ser excluída. Aí, então, você comete o erro, o pecado, né? Entendi. Então, assim, mas eu pequei porque aquela pessoa me ofendeu. Não, você pecou, embora aquela pessoa tenha te ofendido, mas você guardou o ódio e você não quis... Tem culpa disso daí. Exatamente. Você guardou esse ódio, você excluiu aquela pessoa, então você é culpado também por permitir com que aquele sentimento de agressão pudesse se aninhar na tua alma, no seu emocional, no seu psiquismo, e aí você se fechar para o amor, né? E a gente olhando ali, aquela jovem que respondeu, meu pai explica que está errado e tal, eu perguntaria para a senhora, há casos em que pessoas são reforçadas por outras a permanecer no erro e não admitir sua própria culpa? Sim. Essa influência de fora? Sim, então, através desse desconhecimento mais do que é, né, a verdade, do que é o bom, do que é o correto, do que é o certo, do que é a verdade em si, né? Então, há pessoas que não querem mais ter conhecimento daquilo que é bom, daquilo que é útil, daquilo que vai edificar, daquilo que são as leis para serem obedecidas. Então, uma pessoa de fora pode me influenciar a continuar com aquela culpa, incentivando isso. Sim, hoje a gente vê muitos exemplos de uma cristalização de consciência, onde não há mais pecado, o pecado não existe, que você pode ter liberdade total, a liberdade de fazer o que você quiser, né? E que isso não é uma liberdade, na verdade, né? Então, existe sim uma cultura de cristalização da consciência, da sensibilidade da consciência diante do erro, diante do mal, diante do pecado, diante daquilo que não é bom, que vai edificar, diante da verdade, né? Então podemos dizer que a culpa ela me leva a uma condenação, né? Como Sim. num tribunal que a senhora Sim. diz, eu tenho culpa, me leva a um julgamento, uma condenação. Sim. Eu lembro daquela mulher adúltera que queriam ali pegar Jesus, é outro sentido, mas eles iam cumprir a lei apedrejando porque ela era adúltera. Uhum. E Jesus pergunta, ninguém te condenou? Porque eles foram questionados. Nem eu te condeno, mas o mais importante que eu vejo ali é isso, não peque mais. Quer dizer, redima-se da sua culpa do que você fez, seus atos, porque talvez ali naquele momento, se pudesse imaginar, aquela mulher estava se sentindo culpada por tanta coisa porque ia morrer. Sim. Então deu a chance para ela se redimir, arrepender e voltar a uma vida livre. Eu achei muito boa essa matéria que a produção efetuou, porque aí mostrou, né, um leque de posicionamentos interessantes, que realmente assumem, que sabe o que é o erro, que sabe que é o pecado, que não deve, né, fazer até um outro extremo de dizer assim, não sinto mais culpa, nem sei mais bem o que é culpa, enfim, né? Isso é o perigo, né? Exato. Generaliza isso. E depois não há uma percepção do seu próprio ato, da sua própria consciência. E é aí onde mora o perigo, porque qualquer coisa vai, então, transferir a culpa para o outro e não assumir a si mesmo. E não assumir a mim mesmo, automaticamente eu estou dizendo que eu não tenho pecado. Não gerou em mim. Eu faço assim uma metáfora, né, daquele que não consegue assumir a sua própria culpa. É semelhante a um caminhão de lixo.
tá? Você já viu esse caminhão de lixo? Vão pondo lixo, ele vai correndo, mas sempre deixa resíduos atrás. Verdade. Sempre deixa algum resíduo atrás. Então, a pessoa que não assume a sua própria culpa, o seu próprio erro e que transfere para o outro, é como esse caminhão de lixo. Vai assumindo os erros, vai deixando dentro do coração, mas não dilui, não tenta trabalhar aquilo de uma forma eficaz, mas vai drenando para os outros, né? E os outros que vêm atrás vão tomando aquele lixo como consequência. Doutora Roseli, algo tão importante que nós precisamos perceber. Veja bem, quando a gente notou aí, e tem notado, essa agressividade de muitos jovens com andarilhos, né, com pessoas que dormem na rua, eles acabam cometendo atrocidades contra o ser humano, o seu semelhante, e parece que não sente arrependimento, não sente culpa de nada disso, e o que é pior, às vezes na educação dos pais, como a gente viu ali no final daquele VT, não há dos pais, talvez pela própria educação ou opção, de passar para os filhos realmente o que é certo, o que é errado, para que eles desenvolvam o sentimento de que eu não devia ter feito isso. Porque parece-me que nós estamos vivendo uma geração e um tempo de um esfriamento de Deus. Deus é apenas um mero participante religioso e não é o Criador, Senhor de todas as coisas. Será que é isso? Henrique, eu também respondo como, não só como psicóloga, mas também como católica, né, cristã. Enfim, eu vejo mesmo que parece-me que há, assim, uma falta, né, de uma introdução, né, na vida das crianças, mesmo dos adolescentes, né, de uma reverência a Deus, né, de uma reverência, de um temor a Deus, à sua palavra, aos seus mandamentos, né, aquilo que é a verdade, aquilo que está revelado na palavra. Né, parece que está se perdendo esse referencial tão importante na vida do ser humano, onde a juventude está elegendo outros deuses no lugar do verdadeiro Deus, né? E desrespeitando o seu semelhante e não assumindo nenhum quebrantamento, nenhum arrependimento, né? Por matar, por destruir, por roubar, né? Enfim, por fazer esses atos assim tão nefastos que nós estamos vendo hoje em dia. Né? Eu vejo que realmente há uma falta de uma educação muito mais inclusiva, muito mais assim contundente sobre a verdade revelada, sobre quem é Deus, quem somos nós diante de Deus, né? Parece que todos somos deuses, né? Parece que temos todos direito, cada um tem o direito de tirar a vida do outro, de fazer não, né? Nós somos seres humanos, nós somos pequenos, nós somos criaturas, somos dependentes de Deus. E o ser humano está querendo viver uma vida independente de Deus, querendo viver por Ele mesmo. E aí não tem, então, limites. Eu vejo que não há limites na educação hoje, né? Em muitas situações que levam esses jovens a fazer esses atos, né? Que são repudiados, enfim. Doutor, então poderíamos lembrar da primeira pergunta que foi feita. Existem pessoas que não reconhecem a própria culpa? Que se o pai não tem, a mãe não tem, ninguém dá o que não tem. São os primeiros educadores. Exato. Né? Os primeiros educadores que introduzem aquilo que é o essencial, aquilo que é a verdade, aquilo que são parâmetros, aquilo que são regras, que são limites, aquilo que são leis, né? São os pais. Onde tudo vale, onde tudo pode, uma hora vai ver um esfriamento de tudo. Sim. E vai passando nas crianças, nos filhos e talvez até nos netos, uma consciência de que não existe, né, Nícia? Não existe sentido, para que eu me sinto culpado? É assim mesmo, eu faço o que eu quero e tal. Não é assim? É isso mesmo, Henrique. Eu me lembro, né, no meu tempo de escola, nessa fase da infância, nós tínhamos um ensino religioso, né? E tantas coisas a gente aprendeu nessas aulas que deu assim um fundamento para nossas vidas, né? Um alicerce para que hoje pudéssemos assim ser adultos, né? Reconhecendo os nossos limites, as nossas culpas e procurando cada vez mais esse melhoramento. Quando não se tem isso, quando foi tirado isso, quando foi tirado as aulas de moral e cívica, né?
aquelas aulas assim que mostrava para a gente que na sociedade, se você cometesse algum ato, você iria ter que cumprir, pagar por aquilo, ser responsável pelo seu ato. Hoje não se tem mais. Então, esse liberalismo, né? E isso vai se passando de geração em geração, que se nós não começarmos a pôr um ponto nisso, a gente não pode saber aonde vai chegar toda essa situação. Doutora Roseli, como é que nós podemos fazer, então, para que uma pessoa reconheça a sua culpa? Então, né, principalmente mostrando o que é a verdade. O que se passa no interior dessa pessoa, o ato dela, o que ela realizou, né? E assim, ó, eu penso que também muitas vezes, quando a consciência já está tão cristalizada e que ela não percebe, ela precisa de alguém, né, ao lado para que possa, de fato, mostrar a ela, tirar o véu, né, para que ela possa enxergar a si mesma diante de uma verdade e reconhecer. Geralmente, essas culpas a gente percebe no consultório, quando o conflito existe entre marido e mulher, né? Existe uma culpa dos dois ali, mas parece que um tende a delegar, transferir mais para outro, né? E com isso fica complicado achar uma equação, um equilíbrio onde os dois possam, de fato, dizer, não, olha, eu assumo isso, isso cabe a mim e isso cabe a você, tá? Então, assumir a si mesmo, olhar com a verdade, olhar o seu próprio comportamento, suas emoções, sua subjetividade, né? Diante de uma verdade. A verdade, ela liberta, assim disse Jesus, não é mesmo? Então, não adianta nós sairmos por aí pregando meias verdades ou alguma outra coisa que não seja verdade, porque não vai dar o efeito. Não vai dar efeito. Não vai dar o efeito. Então, reconhecer, colocar esse jovem, por exemplo, que tirou a vida, como você disse, né, de um mendigo, de um ser humano ali indefeso, e que ele foi lá e deliberadamente por uma necessidade de espetáculo, né? Espetáculo, olhar e mostrar a morte, fazer esse indivíduo olhar para aquela situação, né, a ponto dele reconhecer-se naquela pessoa. Se fosse com você, né? Se fosse com você, como você se sentiria, tá? Que muitas vezes as pessoas elas não têm essa introjeção. E esse movimento também empático, de se colocar no lugar do outro. Né? Aonde poderemos encaixar a palavra de Jesus que diz, por que você olha o cisco no olho do seu irmão que você tem uma trave no seu? Reconhecer os meus erros, minhas culpas, para depois eu poder até ajudar, não falar do outro, né? Sim. Porque quando eu não reconheço minha culpa, eu só culpo o outro. Sim, e aí nós, por que falar sobre esse tema, né? Porque eu acho que é extremamente vital, importante nós falarmos, primeiro porque a gente vive numa sociedade, a gente vive dentro de uma casa, de um lar, de uma família, nós somos seres em relação. E tudo que eu faço tem ação e reação, tudo que você faz também tem ação e reação, né? E tem consequências. Nós estamos perdendo essa noção de relacionamento. E é isso que eu ia perguntar para a senhora. Quais são as consequências para uma pessoa que não assume a culpa? A senhora que é uma profissional que recebe pessoas, a senhora nota isso? Sim. As consequências que vêm até você, atrás pode ter uma culpa. Então, imagine um pai que é alcoólatra e que chega e que destrata, maltrata a mulher, maltrata os filhos, né? Ele tem esse comportamento, ele precisa assumir que ele é doente, que ele precisa tratar, que ele faz comportamentos quando ele está alterado, que vai gerar um dano, esse dano tem que ser reparado. E se ele não repara? E se ele não tem essa percepção? Onde vai parar as consequências desses atos, desses comportamentos? Vai desenvolver cada vez mais machucaduras, ferimentos emocionais, físicos, os filhos vão começar a ter os traumas, enfim, né? Então essas consequências,
acabam exatamente se espalhando, diluindo-se através dos outros que convivem e até além dos seus, né, da sua descendência. Então, assumir o próprio comportamento, assumir a própria culpa, assumir as suas próprias responsabilidades, vai prevenir, gente, previne danos maiores, previne sequelas, previne situações mais difíceis, de traumas, né? Então, nós trabalhamos justamente na área da prevenção. E não só na prevenção psicológica, na prevenção, às vezes, até física, né? E social, mas também uma prevenção espiritual. Não é mesmo? Porque está na palavra de Deus, aquele que crê na verdade, né? A palavra de Deus diz que todos nós um dia vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Então, se temos o tribunal humano para a gente poder se acertar, não vamos esperar chegar na hora da morte, pós a morte, chegar no tribunal de Cristo, que aí não vai ter mais defesa, né? Não tem mais defesa. Não tem mais defesa. Enquanto você não reconhecer a sua culpa, o seu erro, isso vai te dar um ponto além da sua vida. Que verdade é verdade. Todos nós ou vamos morrer um dia, ou os que não morrerem, Jesus voltará e nos levará. Então, não temos escapatória. Um dia nós estaremos todos do outro lado, né? Em Deus. E eu vejo que trabalhar a culpa, trabalhar a questão de assumir as responsabilidades, viver segundo o temor de Deus é essencial para nós possamos viver bem aqui e também termos o penhor da salvação, né? Eu queria voltar nessa última pergunta antes de encerrar o bloco. Quais são as consequências emocionais de uma pessoa que carrega culpa, não reconhece, não se previu? O que isso pode acontecer na sua parte emocional ou então no seu convívio, na sua convivência? Então, como eu peguei a metáfora do caminhão de lixo, né? Cada vez que nós cometemos um erro, cada vez que nós cometemos uma transgressão e não assumimos aquilo, ou seja, não drenamos como precisa drenar, né? Não assentamos, não colocamos esse material em ordem, ele vai se acumular na nossa alma, ele vai se acumular no nosso psiquismo. Isso pode ter outros desdobramentos. Pode levar a pessoa a ter muita ansiedade, pode levar as pessoas a terem depressões, pode levar as pessoas a terem vários tipos de transtornos, não é? Então, por exemplo, uma pessoa que comumente realiza atos que não são lícitos, né? Por exemplo, ela rouba, ela tem essa doença, vamos dizer, né? A cleptomania, ela rouba. Ela gosta de pegar as coisas que não são dela. E ela não enxerga aquilo como uma patologia, mas é também uma transgressão. Eu não posso roubar, porque está escrito que aquilo não me pertence, é do outro. E isso pode trazer como consequência agravamento ainda mais dessa patologia, uma vez que ela não reconhece o erro dela. A pessoa pode se tornar agressiva quando ela está agressiva? Pode. Então, ela se contamina com o próprio lixo dela. E, claro, vai respingar o lixo em outras pessoas. Exatamente. É isso então, ela pode se tornar... Não estamos dizendo que toda agressividade vem da culpa, mas ela guardando muita culpa e não querendo reconhecer, ela pode se tornar uma pessoa agressiva. Sim. Como se ela agredisse ela mesma. Sim. Né? E, então, aí pode derivar até, nesse caso que eu estava abordando, desse indivíduo que tem essa mania, né? A cleptomania, mania de roubar, enfim, de tomar aquilo que não é seu, ela pode desenvolver até um quadro compulsivo, né? De continuar roubando e achar que isso está apenas numa esfera psicológica, quando também há uma esfera espiritual que precisa colocar em ordem, reconhecer. Se você recorrer e dizer a Deus, eu errei, eu tenho errado, me ajude, né, a não cometer mais esse pecado, a esse erro, recorrer à oração, recorrer ao sacramento da confissão, né? Então, o Espírito, Deus vai dando a graça da pessoa também e se regenerando. E isso vai ter um efeito sobre o seu psiquismo. Doutora Roseli,
culpa, minha máxima culpa. Né? A gente rezava isso, hoje nem reza mais isso, né? Passa batido, né? Sim, acho que perdeu um pouco o sentido do divino, né? Sim, do sagrado, né? Da reverência, do temor a Deus, de quem somos nós, qual é a nossa posição em relação ao Criador, né? Que nos fez, que nos criou. Acho que nós vivemos uma crise, né? Uma crise mesmo de fé, uma crise de ter uma relação saudável com o Pai, Criador nosso. E as pessoas, elas estão assim esquecendo da sua referência, né? De assumir os seus próprios erros, não cair em duas posições extremas. Aquelas que assumem demais culpa de tudo e de todos, se sentem o tempo todo, né, arcado por causa da culpa de si ou de outros e que também não há solução para sua culpa. E, por outro lado, aqueles que também não se sentem culpados absolutamente de nada, né? A consciência é tranquila, entre aspas, ela faz o que acha que tem que fazer, não existe um superego dentro dela que possa sinalizar, olha, vamos parar. Eu acho que esse tipo de pessoa é mais difícil, hein? É mais difícil, mas não é tão difícil assim. Olha, tem uma pesquisa interessante. Dos dois sexos, qual dos dois você acha que tem mais propensão a assumir a culpa? Em assumir? A mulher. A mulher, exatamente. Assume, o homem não. Exatamente. E qual dos dois tem a propensão de delegar mais a culpa? O homem. O homem, exatamente. Então, olha, você está por dentro da pesquisa, hein? Você está por dentro da pesquisa. Porque nós homens falam qualquer coisa, a culpa é sua. Né? Pois é, mas é o resquício de Adão, deve ser, né? Então, a forma de delegar a culpa, né? Essa parte masculina delega, transfere essa culpa sempre. E a mulher assume mais fácil, né? Então, assim, não ficar nos extremos, mas saber que há um gradiente, quer dizer, quanto mais... equilíbrio para tudo. Exato, né? Então, existem situações em que a culpa não me compete, né? Existem situações que realmente eu preciso assumir essa culpa, eu preciso assumir esse erro, eu preciso fazer essa reparação, né? Tem uma passagem nas Escrituras que diz, de Davi, né? Que ele fala, um coração contrito é um coração que move o coração de Deus, né? Então, você está precisando mover do coração de Deus na sua vida? Peça ao Espírito Santo para lhe dar um coração contrito, um coração quebrantado. Um coração quebrantado move o coração do Pai, move o coração de Deus. Às vezes você está passando por momentos difíceis na sua vida, às vezes algo impede com que Deus escute as nossas orações e nos atende, porque às vezes nós não confessamos os nossos pecados como deveríamos, nós não choramos, nós não nos arrependemos como deveríamos arrepender dos nossos pecados. E aí, então, os céus muitas vezes se fecham, não escuta. É verdade. Precisamos ter um coração arrependido e quebrantado diante de Deus, né, Henrique? Anice, tem mais alguém no e-mail? Não. Nós temos aqui um recadinho. Ó. Recebi aqui da Vivência Terapêutica, que vai ter agora no dia 16 de agosto, né, com a doutora Roseli. 16 de agosto. Dia 16 de agosto. Sábado agora, doutora? Sábado agora. Que hora começa? Às 8 da manhã. 8 da manhã. Das 8 às 10, vai até a tarde, né? Sim. Muito bem. Então, como é que faz para entrar em contato? Olha, aqui não está nada. Doutora, passa para quem? Quem quer fazer a vivência? É só entrar no site, no Facebook, Vivência Roseli, ali tem as informações. Vivência Roseli no Facebook, ali tem toda a informação. Anice, e essa situação de culpa, o que você está absorvendo quietinho, vejo seus olhos brilhando aí de tudo isso? Olha, Henrique, é uma riqueza muito grande, só um minutinho, né? A doutora Roseli é profissional, ela recebe vários casos emocionais, psicológicos, e ela vai identificando a situação. Agora, você atende pessoas com oração, você reza por casais, reza por homens, por mulheres, por jovens adultos. O que você fala disso? É um aprendizado muito grande, primeiramente para mim, né? Principalmente nesse equilíbrio. Eu não posso tomar toda a culpa, mas também não posso ficar omissa e não assumir a minha culpa, né? Então, você
nos orienta no aconselhamento para o casal quando chega no extremo, né? Colocar assim os dois frente a frente, o que eu deixei de fazer que te agradava. Então, cada um reconhecer. E nós na comunidade procuramos, né? Não somos casados, né? Mas uma vivência comunitária. A gente precisa exercitar isso todos os dias. Então, é um aprendizado muito grande para mim e creio que também para todos os que estão assistindo. Muito bem. Agora, doutora Roseli, eu tenho aqui, eu vou até me aproximar aqui. Agora é o seguinte, olha, ela mora em Patinga, Minas Gerais. Eu tenho 4 filhos adultos. Vejo eles no erro, eu chamo a atenção, eles continuam. Devo chamar a atenção sempre ou me calar? E eu me sinto culpada. Sim, então, mas eu penso que a senhora continue chamando, talvez... Independente deles aceitarem agora ou não, que ela continue falando? Sim, mas talvez mudando um pouco a estratégia. Eu não sei como é que você, né, costuma chamar a atenção deles, mas se você vem reportando e não está tendo muito efeito, procure refletir melhor de que forma mais adequada a senhora poderia abordá-los, para ver se dá um impacto para que eles mudem o comportamento, né? Tudo depende também de como nós vamos trabalhar a nossa abordagem em relação a chamar a atenção. Pode chamar a atenção que não seja acusativa, né, doutora? Sim, e edificante, né? Dizendo a verdade é uma só e que não deve ser, mascarada em nenhum sentido. Eu acho que aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que é condenável, aquilo que é aceitável, aquilo que é bom, aquilo que vai edificar. Enfim, um bom parâmetro para tudo isso, eu acho que é a palavra de Deus, né? Que ela nos ensina, Poderíamos até dizer assim, que ela podia, podia pecar por excesso que por omissão. Porque ela está dizendo, né? Ela não pode se sentir culpada de chamar a atenção com a abordagem nova, diferente que a senhora falou. Talvez ela se sinta culpada pelos filhos estarem dando problemas, estarem no caminho errado. E não ouvirem que ela fala. Né? Então, mas não deixe também o peso da culpa te deixar paralisada, te deixar... deprimida, procure correr, né? Se não foi a tempo de ter educado da forma como você achava que deveria, porque a gente está sempre em transformação, nós estamos sempre aprendendo algo mais, mas assim, não se sinta paralisada e não deixe esse peso da culpa tirar a sua energia, né? Reconheça se você fez alguma coisa que é errado, reconheça, peça perdão, repare, mas não se sinta culpada. Vai diante de Deus, diante de um sacerdote, confesse e sinta-se totalmente mesmo perdoada por Deus e continue sendo uma luz para os seus filhos. Eu acho que muito mais que falar, nós temos que testemunhar com o nosso comportamento. Uma vez uma paciente disse assim para mim, minha mãe pede tanto para eu ir à missa, mas cada vez que ela vai à missa, ela volta pior. Então, o que adianta a mãe, o que adianta essa paciente? Qual a mensagem que você está dando para o seu filho? Tem que ter coerência, né? Verdade. Doutora Roseli, estamos em cima da hora para variar. Quando a senhora vem, o programa diminui. Mas eu queria agradecer muito que a senhora desse uma mensagem final. É a sua companhia, Henrique. Que isso. Desse uma mensagem final para nós. Olha, não adianta a gente querer culpar os outros. Eu culpo meus pais pela minha infelicidade, né? Culpo meu marido por eu não ser também infeliz. Eu culpo, sei lá, a escola. Eu culpo Deus pela minha má sorte. Enfim, tem gente que culpa a Deus e todo mundo, pai, mãe, até cachorro, enfim. Assuma a sua própria vida, né? E dê à sua vida o maior sentido. Entregue sua vida a Jesus, deixe Ele ser o comandante da tua vida. E que você vai, assim, ter muitos bons frutos. Porque o que a gente planta, a gente colhe. E o que a gente planta, outros também poderão colher. Não é mesmo? Então, vivemos também na lei da semeadura, não é? E eu espero que esse programa tenha contribuído para te esclarecer um pouco. E a essa senhora que participou, que trouxe essa pergunta, ore pelos seus filhos. Porque muito vale a oração da mãe pelos filhos. Amém. Deus abre os ouvidos para atender o clamor e a súplica da oração da mãe pelos filhos. Doutora Roseli, minha gratidão mais uma vez de tê-la. Leve meu abraço ao Carlos, manda um abraço para quem quiser. Eu deixo um abraço a todos vocês. Não sei se tem o telefone da senhora para colocar no ar, aí colocar aí
no nosso televisão para as pessoas entrarem em contato. Sim, eu deixo um abraço a todos que participaram e a todos que não puderam participar. Olha, a minha gratidão e que Deus assim abençoe poderosamente a sua vida. Em nome de Jesus.